Olá, meus amigos, bem-vindos a este encontro com a palavra. Eu sou o pastor Roberto Silva. É muito comum ouvirmos que não existe uma data bíblica, uma data referente ao nascimento do Messias nas Sagradas Escrituras. Bom, será que não? A data existe. O problema é que nós fomos levados a interpretações bíblicas. E a Bíblia não foi feita para ser interpretada. Ela foi feita para ser traduzida e revelada. Para eu encontrar a data do nascimento do Messias, eu não posso seguir os padrões do meu mero conhecimento ou daquilo que é interpretativo. Eu tenho que seguir os padrões revelativos da palavra. E é bom eu entender, você entender, que existe um calendário que nós chamamos de bíblico, os leigos chamam de calendário ou de calendário judeu, mas na verdade não existe um calendário judeu, existe um calendário bíblico que é completamente diferente do nosso calendário. O calendário bíblico, ele começou lá no início, lá no primeiro ano, antes da formação completa dos seres humanos. Para vocês observarem, no calendário gregoriano, nós estaremos entrando daqui a pouco no ano 2025. No calendário bíblico, nós já estamos no ano 5785. Então, existe um calendário bíblico que, para eu encontrar revelações concernentes a datas, eu tenho que segui-lo e não seguir o calendário gregoriano. Por exemplo, talvez muitos não tenham ouvido falar sobre esses nomes que estão aqui. Por exemplo, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Sirei, Hesvan, Kislev, Tevat, Sava, Shivat, Adar. Para muitos é considerado judaico, mas não é verdade. É o calendário de Deus. Para então chegarmos ao nascimento do Messias, nós precisamos passar por alguns caminhos. E esses caminhos passam pelo relato do evangelista, ou daquele que foi chamado de evangelista, que na verdade seria quase como o escriba, embora fosse grego, chamado Lucas. E no capítulo 1, versículo 5, ele começa a falar sobre algo muito importante. Inicialmente, nós precisaremos chegar ao passar por João e Yohanan para chegarmos até a data em que o Senhor foi gerado e, consequentemente, também a data em que ele nasceu. No registro de Lucas está escrito assim: existiu passado, lógico, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias da ordem ou da classe ou da sorte de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão e era o seu nome Elizabeth. Você encontrará na sua Bíblia a palavra Isabel, embora originalmente seja Elizabeth. Então Lucas relata aqui a data em que Zacarias recebe a revelação de que sua esposa estava sendo engravidada quando ele estava servindo no templo, na sua ordem, na ordem do sacerdote da sua família, da sua geração, que era Abias. Então, nós vamos dar sequência aqui para entender e chegarmos à data em que João foi gerado, para que depois cheguemos à data que o Messias foi gerado. Então, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que havia sido desposada, por um homem chamado José. Então nós vimos aqui no 6º mês. Alguém pode pensar, pastor, mas qual seria esse 6º mês? Seria o mês de junho? Com certeza não. O 6º mês está relacionado com a sua contagem iniciando em Nissan. Então, no 6º mês, Maria foi
visitada pelo anjo, onde ele disse: "Ó, salve agraciada", e fala com ela que a semente do Messias tinha sido implantada nela pelo Espírito Santo. Como, então, saber que mês era esse? Vamos lá. No versículo 26, o anjo foi enviado. E no versículo 36 diz: "Eis que também Elizabeth, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril." Então nós entendemos que aí não era o 6º mês do ano, mas o 6º mês da gravidez de Isabel, que Maria foi então engravidada pelo Espírito Santo. E como nós vamos chegar a este mês então? Aí precisamos passar por um caminho que está registrado em 1 Crônicas, a partir do versículo 4. Vamos encontrar aqui a ordem de Abias. Como surgiu esta ordem? Como entender esta ordem? Davi resolveu fazer uma remodelação no sacerdócio em seu reinado. E então, ele mandou separar, que os levitas separassem 24 homens, 24 líderes da família sacerdotal para servirem de 2 em 2 em cada mês. Isto é, os 6 meses nós teríamos 12 sacerdotes. Em 12 meses nós teríamos 24 sacerdotes servindo mensalmente, cada um em sua turma. Versículo 4 diz assim, do capítulo 24: "E achou-se que eram muitos os filhos de Eleazar entre os chefes da família do que os filhos de Tamar, quando os repartiram dos filhos de Eleazar. Dos filhos de Eleazar foram 16 chefes, e mais dos filhos de Tamar foram 8. 8 e 16, 24. Então encontramos os 24 sacerdotes. Isto foi registrado. Mas antes foi escrito assim no versículo 5: "E repartiram por sortes uns com os outros, porque houve maioria do santuário, maioria da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar como dos filhos de Tamar." Como que foi essa sorte? Eu imagino que tenha sido mais ou menos assim, igual nós fazemos um sorteio. Nós pegamos 24 papeizinhos falando: quem será o primeiro? Aí saiu o primeiro. Quem será o segundo? Aí saiu o segundo. Isso foi registrado, meus irmãos, de uma forma muito séria. E registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas perante o rei, e os príncipes, e Azadoc, e o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes, e entre os levitas uma dentre as casas dos pais, e se tomou para Eleazar, e se tomou para Itamar. Então nós vimos aqui o início da divisão. E como foi catalogado, como foi classificado esta divisão. Vamos tentar, então, chegar a este acordo. Na verdade, eu usei a palavra tentar, mas aqui não é exatamente tentar. Aqui é mostrar onde aconteceu de fato e como aconteceu de fato. Então, vamos lá. Então, o primeiro mês religioso de Israel começa aqui em Nissan. Antes de falar sobre a sequência, o calendário de Israel é assim dividido. O primeiro mês civil está aqui em Tisrei. O primeiro mês religioso está aqui em Nissan, que corresponde mais ou menos ao mês de março e o mês de abril, e o mês de Tisrei corresponde à parte de setembro e parte de outubro. Assim são os meses bíblicos. A primeira sorte caiu para Joairibe e a segunda para Jedaías. Eles estão aqui no mês de Nissan. O primeiro e o segundo sacerdote serviriam no primeiro mês. A terceira sorte saiu para Arim e a quarta para Seurim, aqui no mês de Iar. Guarde bem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. A quinta sorte saiu para Malquias e a sexta para Miamim. Então, saiu aqui no terceiro mês, quinta e sexta. A sétima para Acós e a oitava para Abias, aqui no mês de Tamu.
Tamuz, na segunda quinzena de Tamuz. Então chegamos aqui a encontrar a época em que Isabel, ou Elizabeth, recebeu dentro do seu ventre a semente de Yohanan, de João. Nissan, Iyar, Sivan, Tamuz. No quarto mês, Isabel foi engravidar. Para eu chegar então no Messias, eu vou contar 6 meses da gravidez de Isabel para chegar ao anúncio da gravidez de Miriam, que é Maria. Tamuz, ela foi engravidada. Primeiro mês, Av. Segundo mês, Elu. Terceiro mês, Tisrei. Quarto mês, Resvan. Quinto mês, Kislev. Sexto mês, Tebet. Então aqui, Maria saiu e foi visitar Isabel no sexto mês que ela tinha sido engravidada. Quando você for ler esses meses, aqui no mês de Resvan está escrito Shesvan, mas a expressão correta é Resvan. Esse CH aqui tem o som de R ou o som de H, Resvan, ok? Então, sexto mês que deu em Tebet foi gerado o Messias. Então, começa-se a contagem para o mês do nascimento do Messias. Tebet, geração. Primeiro mês, Shivá. Segundo mês, Adar. Terceiro mês, Nissan. Quarto mês, Iyar. Quinto mês, Sivan. Sexto mês, Tamuz. Sétimo mês, Av. Oitavo mês, Elu. E o nono mês. Aqui, exatamente no mês que é chamado o cabeça dos meses, que é chamado, que começa com a festa das trombetas, que termina com a festa das tendas, que no Ocidente é chamado de tabernáculo. A palavra tabernáculo aqui não cabe a última festa, e sim a festa das tendas, a festa das cabanas. Então, o Messias nasceu exatamente no mês de Tisrei. E como nós chegaremos então ao dia do nascimento do Messias? O evangelista Lucas, ele conta lá no capítulo 2, versículo 7, que Maria, Miriam e José, eles não acharam hospedaria em Jerusalém para o nascimento do Messias. E eles tiveram que ir para o campo, e onde vocês leem na sua Bíblia que ele nasceu no local simples, numa manjedoura. Por que eles não encontraram lugar em Jerusalém? A cidade estava tomada. A primeira e a última festa eram as festas mais importantes. E a cidade estava tomada. Havia saído hebreus de todos os países da Ásia, da Europa, da África, para as festividades. Porque a primeira e a última eram as festas mais importantes. Todas elas eram importantes, mas a primeira e a última eram as mais importantes. Então, não importava. Onde eles estavam, eles desciam para Jerusalém. Então, a cidade estava tomada. E não havia lugar para o nascimento do Messias, onde eles tiveram que se dirigir para o campo. É muito importante você observar. A palavra diz lá em Apocalipse 13:8 o seguinte: que este era o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O ministério do Messias, ele é narrado por todas as festas que os leigos chamam de festas judias ou de festa dos judeus. Mas que o Senhor disse lá em Vaikra, no capítulo 23, Levíticos 23, essas são as minhas festas. Ele começa com a morte do Messias aqui em Nissan e termina com o nascimento do Messias aqui em Tisrei. Daí nós encontramos o nascimento do Messias. Eu espero que esse estudo te leve a outros estudos e que você possa crescer em graça, conhecimento e verdade. Um abraço, que Deus te abençoe.